Conseguindo ver? Vamos sim. Perfeito. Boa tarde, né? Hoje, novamente, de modo virtual, falando com vocês, trocando uma ideia, né, sobre um tema da nossa querida doutrina espírita, essa doutrina que nos fortalece e nos auxilia no dia a dia. Hoje, o tema da tarde de hoje é Somos viajantes do universo, reencarnação além da Terra. Nós espíritas, nós acreditamos em Deus. Deus, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que criou todos os espíritos, nós, encarnados e os desencarnados, né? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes, ou seja, ignorantes do quê? É sem saber. Essa ignorância no sentido de não conhecer. Mas não conhecer o quê? Não é? O que que nós temos, o que que nós não sabemos quando nós fomos criados? Que essa felicidade, essa busca constante pela felicidade, que é algo que está em todos os seres, né? Todos os homens buscam a felicidade, mas que essa felicidade eterna, a felicidade verdadeira, ela só é atingida quando nós nos aproximamos de Deus, dessa inteligência suprema, esse Senhor que cria tudo, essa energia, não é? Então, somente quando nós nos aproximamos de Deus é que nós entendemos e chegamos a essa felicidade pura e eterna. E como é que nós chegamos a essa felicidade, né? Qual é a trajetória que nós temos que fazer? É a trajetória em busca da nossa perfeição. Então, a felicidade eterna, ela decorre da perfeição do espírito. Perfeição do espírito. Quando o espírito atinge a perfeição? Bom, o espírito atinge a perfeição quando o lado intelectual e o lado moral dele caminham de mãos dadas. É como se fôssemos um passarinho, né? Uma analogia, um passarinho com duas asas. O passarinho. E aí, entendendo que a perfeição é tentar atingir o alto. Linguagem figurada, ok? Quando nós queremos voar, se nós batermos somente com a asa da inteligência, a gente não sobe. O passarinho faz o quê? Ele vira. Se batermos só com a asa da moral, ele vira para o outro lado. Então, é necessário que juntas a asa da moral e da inteligência batam juntas para que ele possa subir, para que possa voar. Então, é isso que acontece com o espírito. O espírito, para atingir essa perfeição, o seu lado moral e o seu lado intelectual têm que caminhar juntos. E Deus, que nos auxilia, que nos ama, ele dá um empurrãozinho para que a gente consiga fazer essa caminhada em torno da perfeição. Ele nos fornece provas, missões, para que possamos pegar o aprendizado que nós temos para colocá-los em prática, né? Aqui. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca esse aprendizado em prática? O espírito, ele é imortal, ou seja, o espírito que hoje em dia habita esse meu corpo e que hoje é chamado de Marcela, ele é imortal. O que é mortal, o que é perecível, é esse corpo. Então, esse espírito imortal, desculpa, o espírito imortal, ele vai caminhando, vai progredindo. E conforme vai progredindo, ele vai adquirindo conhecimento. E esse conhecimento fica assinalado, fica ali impregnado no meu espírito, de modo que nas próximas possibilidades de exercer esse aprendizado, eu consiga aplicar aquilo que eu já sei. Mas quando eu vou aplicar aquilo que eu já sei? Nós necessitamos, como espíritos imortais, do retorno à carne, do retorno à vida corporal.
Porque quando nós estamos na erraticidade, no plano espiritual, as coisas acontecem de uma forma mais tranquilas, mais amenas, porque nós temos ampla visão do que está acontecendo. Quando a gente reencarna, ou seja, quando a gente retorna à vida corporal, a gente, através do véu de esquecimento, perdemos, não temos a noção exata das coisas que aconteceram, às vezes noção alguma do que aconteceu em outras existências. Então, uma grande possibilidade de aprendizado, sem culpa, sem remorsos, porque eu não sei o que que eu fiz e não sei o que me fizeram. Então, eu consigo atuar nessa minha nova existência através, né, com o aprendizado. Porque as nossas existências corporais, elas são solidárias, não é? Nós vamos, o que eu aprendi numa existência, eu levo para a existência seguinte, porque está impregnado no espírito, o conhecimento que adquirimos. Então, eu utilizo para dar continuidade ao meu caminho, à minha perfeição. Essas experiências, elas variam, elas são, elas nos fornecem meios, instrumentos de ampliarmos o conhecimento, porque adquirimos novos corpos. Hoje eu estou aqui como mulher, mas na próxima existência eu posso estar como homem. Mudamos a configuração familiar. Hoje em dia, na minha atual existência, eu sou filha de Maria e de Marcos. Na minha próxima existência, posso ser filha de Gabriel e Joana. Posso ser filha de outras pessoas, de outros espíritos, não necessariamente os mesmos que me acompanham nesta reencarnação. Então, a configuração familiar ela se modifica, o que me permite também ter novos contatos, novos aprendizados. Assim como a nossa situação econômico-social, ela vem também mudada para que a gente possa ampliar nossos horizontes, trocar. Então, todas essas novas experiências trazem para o espírito oportunidades de crescimento, oportunidades de reflexão. E essas reflexões, elas às vezes, elas podem nos trazer benefícios para o aperfeiçoamento, quando utilizamos de forma correta, quando nós passamos pela prova das existências. O que são provas? Provas é tão como na escola, tá? Se nós temos um conhecimento, nós precisamos colocá-lo em prática para poder sedimentar esse conhecimento. Então, um exemplo muito bobo. A criança está lá aprendendo que 2 mais 2 é igual a 4. O professor passa a provinha com 2 mais 2, 4. Mas vai ter uma vez, se ela não tiver aquilo bem sedimentado, bem interiorizado, ela vai responder que 2 mais 2 é igual a 5. E o que que ela vai? Errou a questão. E ela vai ter que refazer aquela prova. É a mesma coisa. Isso é prova. A prova é o reforço do aprendizado que nós temos até então. Ok? Expiação. A expiação, de uma forma muito simples, ela é a correção das falhas que cometemos com os outros. Então, a expiação ela tem por objetivo que a gente possa corrigir, ela possa, de alguma forma, tentar não só corrigir, sim, claro, corrigir as falhas que nós cometemos, mas também auxiliar o outro, porque quando a gente machuca alguém, dói, né? Dói nele, dói em mim. Então a gente tenta corrigir. Então a expiação é essa correção das faltas que a gente comete com o outro. E assim vamos caminhando, aperfeiçoando o espírito, aperfeiçoando nossa forma de ser, nossa forma de estar. Então, temos que a reencarnação ela é um instrumento de educação do espírito. E aí a gente pode se perguntar, mas, ué, eu não posso educar meu espírito no plano apenas no plano espiritual? Eu necessito realmente vir à matéria? Não. Fazendo uma comparação muito simples, muito simples. Eu não sei se vocês já ouviram algum comentário nesse sentido, mas algumas pessoas na casa espírita falam baixo.
são tranquilas, são pacíficas. Aí, quando saem da casa espírita, Deus, meu Deus, que mudança! Bastou sair daquela portinha verde, aquela portinha verde que se transfiguram. São chefes horrorosos, chefes impositivos, pais e mães terríveis, autoritários, pessoas desrespeitosas, preconceituosas, mas dentro da casa espírita tudo é possível, porque tudo é calmo, meu irmão. Meu irmão para cá, meu irmão para lá. É a mesma coisa que acontece no plano espiritual, porque estarmos em contato com a espiritualidade superior, né, que nos auxilia na jornada, nós tendemos a ficar mais nós aprendemos muito, absorvemos conhecimento, mas para colocá-los em prática para a nossa prova, precisamos vir para o plano material, que é ali, é aqui que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprende, não é? É aquele exemplo, vamos falar sobre, vamos ter paciência, paciência, mas vamos para o trânsito na hora do rush. E vamos tentar exercer a paciência no horário do rush, ou no ponto de ônibus, aguardando o ônibus que não chega. É isso, é a prova do dia a dia, não é? Então, a gente está aqui com o objetivo de evoluir, de aperfeiçoar. Então, a Marcela está aqui se aperfeiçoando, o Gabriel está se aperfeiçoando, o Ivan está se aperfeiçoando, a Renata está se aperfeiçoando. Todo mundo está fazendo a sua caminhada diária de aperfeiçoamento. Um grupo de pessoas caminham para esse aperfeiçoamento, caminham nesse sentido de evolução, é claro que o meio, né, ao redor, sofre com os reflexos dessa educação, sofre com os reflexos dessa evolução. Quando a gente fala tanto de sustentabilidade, mas vejam, quando começou-se a usar o copo, a tentar abolir o copo de plástico, e cada um andar com a sua garrafinha ou andar com o seu copinho, foi um fuzuê, né? Não. E agora o que que acontece? A maioria das pessoas andam com seus copinhos ou com suas garrafinhas, ou pelo menos tentam. Mas você tem um volume de pessoas se mudando o seu agir, refletindo sobre as consequências, né, na ecologia, da sustentabilidade, do plástico. Por quê? Porque houve uma mudança de um grupo que começa a expandir. Nós aprendemos muito com exemplo. Então, toda vez que alguém evolui, qualquer passo que dê, ela, vamos dizer assim, ela gera reflexo, ela contamina o seu ambiente de um modo positivo, quando esse pensamento, essa evolução é positiva, né? Então, a gente tem essa noção que o meio ao nosso redor, ele se modifica. E é assim que tem que ser. Porque conforme a espiritualidade já nos informa, Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, nós vivemos em sociedade. Então, a minha evolução, o meu aperfeiçoamento espiritual, ele gera reflexos na sociedade na qual estou inserida, nas pessoas ao meu redor, no meio. Dei o exemplo do copinho, da sustentabilidade. Olha o movimento que se faz, não é? Então, se uma sociedade. Daí a gente consegue depreender, concluir que se uma sociedade é um reflexo da evolução dos indivíduos que lá habitam, então eu posso dizer que uma sociedade será tão quanto mais evoluída, quanto mais evoluídos forem as pessoas que ali habitam, porque é tudo reflexo. E se nós estamos falando de sociedade, que é uma coisa micro, a gente vai crescendo. Então, o país, ele vai ser tão mais evoluído, quanto mais evoluído forem as pessoas que ali habitam. Um planeta vai ser tão mais evoluído quanto a evolução das pessoas que ali habitam. Porque nós não podemos achar que somente nós, que moramos aqui no planetinha azul, somos os únicos seres vivos de todo o universo.
É muito orgulho da nossa parte achar que somente nós, aqui no planeta Terra, temos a possibilidade de nos desenvolvermos espiritualmente, não é? Então, a casa do Pai é o universo. Então, todos os planetas que habitam o universo, eles têm, por informações dos espíritos, que já nos fornecem isso, não é? Tem vida nesses planetas. A ciência já conseguiu comprovar a existência de vida nos outros planetas, fora do orbe terrestre? Não, mas há fortes indícios, tá? Há um estudo, a ciência é uma grande, a busca da ciência, né, nesse sentido, ela ganha aos poucos, né, confirmações. Temos a noção que asteroides e cometas possuem água na sua composição. Já foram estudados asteroides e cometas e foi encontrado água. Cometas, têm uma formação de gelo meio que gasosa, né? Um gelo. O asteroide, ele é formado por rochas, né? São restos de formação de planetas rochosos. O cometa tem atividade, o asteroide não tem. Então, o asteroide é um pedacinho, restos de rochosos, uma rocha, um resto de um planeta rochoso que explodiu, né? Restos da formação desse planeta. E ali foi encontrado o quê? Água. E nos cometas? Água. Não a água igual a nossa, não aquela água que nós conhecemos que a gente bebe. São águas que eles chamam de água dura. Mas, apesar dessa diferença, é água. São moléculas de água. Quer ver outro indício? Planeta K218b. Esse planeta foi descoberto que neste planetinha K218b, que não estava no nosso sistema solar, sinais de um gás, né, que na Terra esse gás é produzido por organismos marinhos simples. Então, nós temos organismos marinhos simples aqui na Terra que produzem um determinado gás. E esse gás foi encontrado nesse planeta K218b. Então, isso fornece indícios à ciência de que existe vida em outros planetas. Mas, Marcela, se a espiritualidade nos informa que há vida nos outros planetas, por que a nossa ciência ainda não descobriu? Bom, o que acontece? A nós só é revelado as coisas que nós temos capacidade, condições de lidar. Como assim? Nós temos que ter condições morais e intelectuais para ter acesso a determinadas informações. Porque imagine a seguinte situação: os nossos governantes hoje em dia vivem em guerra. Infelizmente, no planeta Terra, a guerra é uma constante, um medo constante, e é algo que acontece. Nem sempre noticiada, mas o planeta vive em pequenas guerras, quando não grandes guerras. Imagina se nossos governantes tivessem já o conhecimento de que existe vida em outros planetas. Com a condição moral que nós temos hoje, o que seria? Nós já invadimos territórios ainda invadimos territórios em busca de bens produzidos por esses territórios. Como é que seria essa reação? Então, nós ainda não temos capacidade moral para ter conhecimento desse fato tão importante sem agravar a situação nossa e dos outros. É por isso que Deus não permite que tudo seja revelado. É por isso que somente temos conhecimento quando estivermos compatibilizados com esse conhecimento, quando tivermos educação para compreender aquilo que nos é informado, quando a gente se depura, quando a gente evolui. Então, por isso nós não temos esse conhecimento. Mas
a doutrina espírita, nós espíritas, acreditamos na comunicabilidade do plano espiritual com o plano material. E a espiritualidade já nos informa, desde a época do Kardec, de Kardec, 1864, 1860, o quê? Que existe vida em outros mundos. Existe vida. E que essa vida, esse mundo, esse planeta, esse orbe, ele vai ser tão quanto tão ou mais evoluído de acordo com a evolução dos seres que habitam, como eu vim falando desde o início. Então, para fins de classificação, a espiritualidade nos informa que existem 5 tipos de mundos habitados: mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz ou ditosos, mundo celestes ou divinos. Vocês estão vendo a setinha? Exatamente isso. É uma ordem, uma classificação. Primeiro os mundos primitivos. Depois ele vem para o mundo de provas e expiações. Depois o mundo de regeneração. Depois o mundo felizes e o mundo celeste. Então quer dizer que a Terra vai passar por todos esses? Sim, todos esses. A Terra já foi um mundo primitivo e atualmente nos encontramos no mundo de provas e expiações. E, em breve, não se sabe quando, porque não há data, passaremos para o mundo de regeneração. Mas, Marcela, por que não há data? Porque se depende, a evolução do mundo depende da evolução dos seus habitantes, nós é que somos responsáveis por essa transferência, por essa mudança. E como é que nós conseguiremos datar algo que a gente não consegue? Que quando nós iremos evoluir? Então, nós sabemos que estamos chegando perto do mundo de regeneração. Estamos chegando perto. Por que chegando? Porque a gente vai acompanhando a história da humanidade, da Terra, e a gente percebe que há uma evolução. Por isso, nós dizemos que estamos chegando perto do mundo de regeneração, né? E quais são as características desses planetas, desses mundos? Quando a Terra esteve no mundo primitivo, e os mundos primitivos ainda existentes, que ainda existem, o mundo primitivo ele é caracterizado pela força bruta. A força bruta é a única lei. Não existe noção de justo, noção de benevolência, não há ainda um desenvolvimento da moral. Ele é um mundo primitivo, é um mundo destinado às primeiras encarnações, às primeiras reencarnações do espírito. Então, embora ele não tenha ainda esse desenvolvimento da noção de justo, de moral, ele vai progredindo, mas dentro de cada espírito existe uma consciência, uma noção, um embrião da existência de algo superior. E aí, conforme esse embrião vai se desenvolvendo, os mundos, o mundo primitivo, ou seja, os habitantes daquele mundo vão evoluindo e vão caminhando, vão despertando para a necessidade do seu desenvolvimento intelectual e pós-moral, e após o moral. Passado esse desenvolvimento, o mundo chega ao mundo de provas e expiações, que é no qual a gente se encontra, né? Que são que acontece aqui na Terra, né? Eu acho que fica até mais fácil a gente ver o que acontece. O mal ainda predomina na Terra. E eles falam, nossa, o mal ainda predomina. Sim, o mal ainda predomina. Que mal? É só o mal dos crimes, aquele mal horroroso, né? Que a gente vê estampado nos jornais? É o mal dos homicídios, da violência? Não só. É o mal também da maledicência. É o mal também da questão da inveja. É o mal quando a gente ainda tem a dificuldade de trabalhar dentro de nós. O respeito ao próximo, o respeito à evolução de cada um. Porque é isso. Então, esse mal ainda predomina. Ainda temos a questão da doença, né, para nos alegrarmos. A gente ainda necessita, no mundo de provas e expiações, do antagonismo. Você ainda necessita da doença para valorizar a saúde.
Você ainda necessita da falta para valorizar a presença, não é? Precisamos ainda da parte negativa para a gente lembrar da positiva. Precisamos de momentos tristes para lembrarmos de momentos alegres. Porque ainda estamos em evolução. Ah, Marcela, então tudo bem. Então, se é assim, eu vou acatar. Não, isso serve como alerta. Conhecer o estágio no qual nos encontramos, ele tem que ser um mecanismo de evolução. Como assim? Se eu sei disso, o que que eu posso fazer para melhorar? O que eu, Marcela, necessito mais neste momento? Qual é o mal que ainda habita em mim? Qual é a sombra que ainda aqui existe que eu preciso trabalhar para modificar? É esse o intuito do estudo. É por isso que Kardec fala, espírito, instruir-vos. Porque somente com a noção daquilo que nós necessitamos, nós conseguimos alterar e modificar alguma coisa. E, consequentemente, como já temos falado, vamos auxiliar no progresso do meio no qual estamos inseridos, o progresso da humanidade. Então, temos provas, temos ainda expiações, né? Temos provas e expiações ainda como testes para nós nos colocarmos dentro sob esse olhar, com muito amor, muita caridade para conosco também e impulsionarmos a nossa evolução. Depois do mundo de provas e expiações, temos o mundo de regeneração, que é o nosso próximo passo, não é? E o que que acontece no mundo de regeneração? O mundo de regeneração eu acho lindo, porque no Evangelho consta assim: após a tormenta é o refazimento. Ah, é lindo. Por que isso? Porque não há mais expiações. Então, todas as expiações serão resolvidas aonde? No mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos. Olha que legal. Já conseguimos entender o porquê que nós estamos assim, vivendo um momento complicado, não é? É a sociedade tentando evoluir, é o espírito tentando evoluir, porque aqui é que vão ser resolvidas as expiações. No mundo de regeneração, você só tem provas. Ainda existe o mal na regeneração? Sim, mas não esse mal do ódio, do orgulho, da inveja. Não esse mal. É um mal interno, porque você ainda precisa de provas. Que mal? O que que é o mal? O mal é a ausência do bem. Se eu tenho a noção de solidariedade, caridade, eu não consigo exercê-la, embora eu tenha conhecimento, é um mal que eu preciso trabalhar em mim. Vocês conseguem compreender? Então, eu sou colocado em prova. Então, na regeneração, é esse o momento da prova, desse aprendizado. Após o mundo de regeneração, temos os mundos felizes ou ditosos, que aí sim, o bem, ele ultrapassa o mal. O bem, ele não temos tanta materialidade, né? Nós não estamos mais sujeitos às doenças, os sentidos ficam mais apurados, e começamos a ver um aumento da longevidade, porque sim, a longevidade do ser no orbe, quando encarnado, ela é proporcional ao grau de evolução do planeta. Logo, quanto mais evoluído, mais tempo teremos no orbe no qual viveremos. A superioridade moral e intelectual, ela estabelece condições e dá supremacia. Começamos nos mundos felizes a ter esse tipo de evolução. Na ambição, olha que lindo, nessa ambição de subjugar, que a ambição ela sempre existirá, porque a ambição de alcançar um patamar evolutivo, mas essa ambição no sentido negativo de subjugar o outro, ela não vai existir. Por isso que é um mundo feliz, é um mundo feliz, ou ditoso. E por último, temos os mundos celestes ou divinos, que aí, pelo próprio nome já diz, né, reina somente o bem. É quando estamos perto de Deus. Como exemplo, como para nós,
É muito mais fácil falarmos de provas e expiações e acendermos, compreendermos um pouco, idealizar o que é o mundo de regeneração, porque é algo que não está tão longe. A espiritualidade, ela nos informa ela deu uma informação através da Revista Espírita, de março de 1858. O espírito de Bernard Palissy, ele mora em Júpiter, informa que mora em Júpiter. Essa revista espírita você pode baixar rapidamente na internet, você tem encontra o PDF dela. Essa específica é de março de 1858, mas pela leitura dessa reportagem, que eles vão fazendo perguntas ao espírito, percebe-se que houve comunicações anteriores desse mesmo falando sobre Júpiter. Mas nessa revista específica, ele informa que Júpiter, no sistema solar, é um mundo feliz ou ditoso. Então, Júpiter já alcançou esse patamar de evolução. E aí ele dá algumas informações sobre a formação, sobre como é que é a composição, dizendo que a temperatura é branda e temperada. Olha que delícia, gente. A atmosfera apresenta composição diferente à da Terra. A vida é mais longa, em torno de 5 séculos, ou seja, cada ser que habita Júpiter tem em torno uma existência de 5 séculos. Matusalém, lembra? É isso aí, gente. Em Júpiter. Na Terra, não, em Júpiter, tá? Lá no mundo, ó, mundos felizes. Agora, a parte que mais me tocou e eu quis trazer é a informação de que a principal ocupação dos espíritos que habitam Júpiter, ou seja, os mundos felizes, é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não tendo infortúnio a aliviar entre eles, vão procurar onde se sofre. São os bons espíritos que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Porque Kardec pergunta ao espírito quais são as ocupações. Tá, ok, você está num mundo feliz, é um mundo, pô, né, evoluído, é um mundo que você não tem mais provas, você não tem mais expiações. O que vocês fazem lá? Qual é a ocupação? E aí o espírito responde que a ocupação é ajudar os outros. Olha que lindo. Eu fiquei encantada com essa resposta, porque é um exemplo do que a gente busca chegar. Essa é a nossa, e é necessário que eu entendo por necessário esse tipo de informação na revista Espírita, que nós ainda não, como eu disse anteriormente, a gente não consegue conceber ainda o mundo feliz. Porque nessa busca pela felicidade, pelo nosso grau de imperfeição e pelo planeta no qual habitamos, ainda vinculamos a nossa felicidade a conquistas materiais. Porque é o grau, é a situação na qual nós nos encontramos. Então, quando vem um espírito de um mundo superior ao nosso, do mundo feliz, e nos informa que a climatização é maravilhosa, que você não tem dor, que a ocupação é auxiliar os outros, começa a trazer à nossa consciência reflexões de onde nós iremos chegar, ou de onde pretendemos que colocar, ou melhor dizendo, onde é que nós temos que colocar o nosso objetivo para podermos refletir mais sobre essa nossa jornada. Ok, então estamos falando sobre evolução, a reencarnação é a evolução constante do espírito, que traz como consequência a evolução do mundo, da sociedade na qual ele habita, mas o espírito pode escolher não modificar-se, não evoluir? Pode. Nós temos o livre-arbítrio. Então, o espírito, nós podemos, no exercício do nosso livre-arbítrio, podemos escolher não mudar nosso comportamento, não refletir sobre as coisas que acontecem e permanecer do jeitinho que nós somos. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não é? A música Gabriela. O espírito pode escolher? Pode. Está dentro do livre-arbítrio dele. Ah, mas
O que que a espiritualidade, quando o espírito opta por não evoluir, ele não retrocede, ele apenas para. Toda a evolução que nós temos, nós como espíritos imortais, o aprendizado que vamos adquirindo nas existências corpóreas sucessivas, elas não são, elas não retroagem. Eu do nada, eu não posso, porque eu resolvi nesta reencarnação não fazer nada, permanecer do jeitinho que eu sou, eu não vou voltar ao meu estado de espírito primitivo, meu estado de espírito ignorante. Não. O conhecimento adquirido e absorvido pelo meu espírito permanece no meu HD, permanece gravado no meu espírito. Ele não diminui, ele fica ali. O que eu não vou fazer é evoluir, eu vou parar. Então, é possível, sim, o espírito optar por ficar naquela reencarnação inerte e vai sofrer as consequências dessa inércia. Mas se eu estou falando que a evolução do planeta, do meio no qual eu habito, ela depende da evolução dos espíritos que habitam ali, que moram ali, quando o espírito decide não evoluir, eu afeto a evolução do planeta, eu afeto a evolução da sociedade? Parece justo? Não. Deus é soberanamente justo e bom. Então, o que que Deus faz nessas situações? Quando um espírito há muitas reencarnações, não é da noite para o dia, não é na primeira, há muitas reencarnações, escolhe deliberadamente não caminhar evolutivamente, não acompanhar a evolução espiritual, não tentar evoluir moralmente e nem intelectualmente, ele, por ter feito essa escolha, ele vai ter a sua consequência. É um reflexo da sua escolha. E o que que acontece? Ele será encaminhado junto com outros espíritos que também se recusam a algumas reencarnações de evoluir para planetas, para mundos condizentes com a evolução na qual ele se encontra. Ué, como assim? Vai sair, vai ser expulso? É uma punição? É uma consequência das suas escolhas. Nós espíritas sabemos, aprendemos desde o início sobre a questão do livre-arbítrio. Então, nós temos que entender que esse livre-arbítrio é eterno. Ele é eterno. Então, se você tem essa capacidade de escolha, você tem a capacidade de arcar com a responsabilidade dessa escolha. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, se eu opto por não evoluir durante várias reencarnações, não é justo com o planeta no qual eu me encontro que ele permaneça estagnado porque eu resolvi não evoluir. Isso não é justo. O raciocínio igual o que acontece na escola. Quando você tem a turma, vamos chutar, do quinto ano, está lá aquela turma. E aí, três alunos daquela turma decidem, não, de 10, três decidem não passar. Não decidem não estudar, eles não estudam. Veja, eu estou colocando decidem, escolhem não estudar e reprovam. O que que acontece? Os outros 7 alunos daquela quinta série, eles vão para a sexta série, vão evoluir. E aqueles 3 vão permanecer na quinta série. É isso. Só que como o planeta, voltando para o nosso exemplo, como o planeta vai evoluir, o mundo está evoluindo, eles vão ser, aqueles espíritos vão ser transportados, vão migrar para planetas condizentes com seu grau de evolução. E isso acontece com uma dupla objetivo. Isso é uma punição. Não. Isso é uma oportunidade de aprendizado que Deus, que é soberanamente justo e bom, está concedendo tanto a esse espírito, que até então estava se recusando a evoluir, como aquela sociedade que o recebe.
Como assim aquele espírito? Mas se ele estava se recusando, lembra que eu falei que no mundo de provas e expiações a gente ainda necessita da falta? A gente ainda precisa da falta para poder valorizar a presença? É isso. Quando aquele espírito que está habituado ao mundo de provas e expiações e ele vai para um mundo de um mundo primitivo, ele sente a falta. Ele ainda precisa, então ele vai trabalhar e vai dar valor àquilo que ele tinha, aquilo que ele escolheu, acarretou onde eles se encontram. Só que o problema é que quando a gente faz isso, a gente pensa apenas que são espíritos aqui, com baixo teor intelectual, né? Não, gente, eles não têm a moral. O problema ali é a ausência de moral para acompanhar a evolução. Inteligência eles têm. Então, quando eles vão para um mundo inferior àqueles no qual eles habitavam, eles auxiliam no desenvolvimento daquela sociedade. Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Então, quando a migração de um espírito de um planeta para outro inferior, de um mundo, né, evoluído, um mundo de provas e expiações para o mundo primitivo, ou do mundo de regeneração para o mundo de provas e expiações, é porque aquele mundo vai absorver aquele espírito e irá evoluir com ele, assim como ele também, que ao auxiliar ele também desenvolve o seu espírito aprendizado através das trocas constantes. Quando a gente fala nessa transferência, a gente lembra logo dos exilados de capela, que é um exemplo, desculpa, gente, que é um exemplo muito, né, muito falado no Espiritismo. Eu coloquei a foto aí, né? A capela, ela pertence à constelação de Cocheiro, também chamada de Auriga. Então, às vezes, vocês podem achar, ao invés de constelação de Cocheiro, constelação de Auriga. E nessa constelação está ali Capela. O que que aconteceu com a Capela? Exatamente como eu mencionei agora. A Capela, os habitantes de Capela, desculpa, estavam evoluindo moralmente, intelectualmente, estavam passando pela transição planetária, e aí de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que alguns espíritos se recusavam a evoluir, a se modificar. Então, eles foram convidados a migrar para o nosso querido planetinha azul. Vindo para cá, nós ainda num mundo primitivo, ou quase indo para o mundo de provas e expiações, recebemos esses espíritos que nos auxiliaram no desenvolvimento do nosso planeta. De acordo com a literatura espírita, eles nos auxiliaram na formação das grandes civilizações, né, civilizações antigas, e no desenvolvimento mesmo da ciência, dos conhecimentos, porque é isso, o lado intelectual deles era evoluído, eles tinham conhecimento intelectual, o que lhes faltava era moral. Né? Então, temos aí esse grande exemplo, que é de Capela, dos exilados de Capela, que agora me faltou a palavra, exilados de Capela. Ok, Marcelo, mas estamos falando aqui na questão do espírito que se recusa a evoluir. E aquele espírito que dá aquele salto de evolução? Total. E aí? Ele permanece naquele planeta ou ele vai para um outro mundo? Ele continua naquele mundo. Nós temos, é claro, vamos pensar. Na escola, eu gosto muito de fazer essa analogia com a questão do estudo. As crianças com superdotação, as crianças que têm uma. Elas permanecem naquela turma? Não. A elas é possível a aceleração de série, né? É um procedimento, não é tão comum, porque tem várias coisas ali incluídas, mas a elas é possível sim fazer uma aceleração. Né? As crianças de altas habilidades. Se isso acontece aqui no planetinha, na nossa vida material, o mesmo vai acontecer no plano espiritual. Então, aqueles espíritos que estão mais evoluídos, que evoluem, aproveitam todas as oportunidades para evoluir e ascendem moralmente, intelectualmente, de tal forma que não se adequam, que poderiam estar morando em outro mundo, a eles também é autorizada essa ida para outros mundos mais elevados.
mundos superiores. Bezerra de Menezes, se não me engano, eu acho que é isso exatamente, ele foi convidado, mas ele optou por permanecer e nos auxiliar aqui no orbe terrestre. Tamanho quântico, o salto evolutivo que ele deu. Então, temos essa possibilidade. Agora, encaminhando aqui a gente para finalizar o estudo da tarde de hoje, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre os estados de consciência do espírito, as moradas do espírito. E quando lembrei disso, eu lembrei muito do nosso lar. Eu lembrei muito do André Luiz. As moradas, quando a gente fala das moradas do pai, a gente está falando até então da questão de mundos habitados, planetas habitados. Mas nós também temos que entender que na erraticidade, e depois eu vou levar isso, levar para uma reflexão depois, final, mas na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, nós também temos muitas moradas, mesmo estando aqui no mesmo mundo, na Terra, no mundo de provas e expiações. Nós temos várias moradas, porque nós temos vários graus de percepções, de vibrações. Nós podemos mudar nossa frequência, nossa vibração. E aí, por isso que eu lembrei de André Luiz. Por quê? Deixa eu ver aqui, ó. Essa foto aqui é do livro, eu tirei do filme, eu tirei duas fotos principais do filme. Esse momento não é no qual, não é quando ele está no umbral. Mas não sei se vocês recordam, no livro Nosso Lar, quando o André Luiz já entende o que está acontecendo e tal, tal, e ele consegue, ele é autorizado visitar sua família no plano material. A primeira vez que ele encara a sua família, que ele entra em casa, ele percebe que a sua esposa havia se casado. Ela então era viúva, se casou novamente. Ele ficou completamente transtornado com aquela situação, ciúme, e ficou com raiva, e imediatamente ele é transportado novamente para uma zona umbralina, pesada, por sombra, envoltos de sombra, escuridão. Por quê? Porque é o estado emocional. No plano espiritual, essa frequência, essa flutuação, ela é muito mais perceptível. E o que que é o umbral, se não é é uma materialização da nossa vibração? Ele vibrou ali negativamente, automaticamente ele foi para um local que condizente com a sua vibração, condizente com a sua frequência. Então, quando a gente está na erraticidade, no plano espiritual, nós temos a possibilidade, se nós não atentarmos com muito carinho, muito cuidado para a nossa vibração, nós podemos flutuar. André Luiz mesmo, no livro Nosso Lar, ele conta, ele faz o paralelo entre a frequência, a vibração dentro do nosso lar, que é calmo, pacífico, é tranquilo, com a vibração que ele sente quando ele sai em missão com os outros espíritos do nosso lar. E ele, ao sair de nosso lar, da colônia, ele diz que a vibração é mais densa, que sente sombras, que sente pesado, que é difícil caminhar. Ele relata fisicamente como para ele, como espírito imperfeito ali, ele sentia aquela diferença. Por quê? Porque as ondas vibracionais ali daquele ambiente eram de baixa frequência em comparação às frequências de nosso lar. Então, essa flutuação ela acontece no plano espiritual com maior possibilidade, com mais intensidade de percepção pelo espírito. E por isso que nós, quando falamos de evolução de mundos, nós também temos que nos atentar que nós também temos dentro de nós a possibilidade dessa flutuação. Tem dias que você vai estar mais alegre, então você vai estar como se estivesse no mundo ditoso. Tudo é bonito, é lindo para você, está tudo bem. Tem dias que nós estamos um pouco mais acabrunhados, com algumas questões pessoais, ficamos mais tensos, mas no mundo de provas e expiações internas. Isso porque nosso espírito também flutua nessas moradas da alma. E aí, como
para recordar aquele espírito que ali se encontrava no umbral, desesperado, sem entender nada, ele teve o conhecimento e depois passa a auxiliar. Então, por que que eu trouxe o mesmo personagem? Daqui estão, são as duas imagens de filmes, né? Um do mensageiro, um do um e outro do Mensageiros, mas para mostrar que o espírito evolui, o espírito pode se modificar. Nós temos que destravar os nossos mundos interiores para a nossa evolução. Nós temos que ter essa percepção. É possível. Demanda trabalho, demanda tempo, demanda energia, reflexão, mas nós temos a condição necessária para fazer essa mudança, esse, esse caminhar em prol da nossa evolução. Então, meus amigos, para finalizar, eu gostaria de fechar com essa frase de Joana: enfrenta os desafios da tua vida serenamente, que a nada nos é dado sem que seja por nosso mérito e dentro das nossas capacidades. Os problemas que nós temos hoje, eles são possíveis de serem resolvidos, que nós temos capacidade hoje. Deus, que é infinitamente bom e justo, não autorizaria a ninguém a receber uma prova, uma expiação acima das suas capacidades, porque Deus é amor. Então, que possamos, assim, conscientes dessa nossa responsabilidade pela nossa evolução e a evolução do nosso planeta, podemos caminhar dia a dia em prol, em busca dessa felicidade, né, da perfeição do espírito e na evolução do nosso planeta. Então, espero que todos fiquem com Deus e que juntos lembremos sempre que somos um grupo de espíritos imperfeitos num planetinha azul lindo que buscando juntos essa evolução nesse caminhar. Tá? Obrigada.